A matéria é de Leonardo Cassol, do site melhoresdestinos.com.br, e o link está na descrição deste vídeo. Turbulências severas podem derrubar um avião? Usar celular pode afetar os controles da aeronave? Os dejetos dos banheiros são despejados no ar? O piloto automático pode pousar uma aeronave? Os aviões evitam a área do Triângulo das Bermudas? Essas e outras curiosidades, cedo ou tarde, acabam entrando no imaginário de quem viaja de avião. Afinal, a indústria da aviação possui centenas de processos complexos, muitos acontecendo longe dos olhares dos passageiros. Mas o que é mito e o que é verdade? Neste vídeo, esclarecemos 15 dúvidas que mesmo pessoas muito viajadas podem ter sobre viagens de avião. Confira logo após a nossa vinheta. Temperaturas elevadas podem causar overbooking ou cancelamento de um voo. Verdade. Pode parecer loucura, mas variáveis como temperatura, altitude do aeroporto, umidade e pressão atmosférica afetam a densidade do ar e a sustentação de uma aeronave, especialmente durante a decolagem. Por isso, no verão, muitas vezes os aviões são obrigados a decolar com menos peso, devido à baixa densidade do ar. Em casos extremos, o voo precisa ser cancelado, especialmente quando o aeroporto possui uma pista mais curta. No inverno, as baixas temperaturas e o ar mais seco facilitam as operações aéreas, exceto quando neva. Turbulências severas podem derrubar um avião. Mito. Essa falsa percepção talvez tenha se propagado por conta do cinema, já que nos filmes, geralmente os acidentes aéreos são precedidos de uma forte turbulência. Isso é puramente ficção, usado como um recurso dramático para dar mais emoção à obra. O fato é que as turbulências não causam danos aos aviões e não são responsáveis por desastres aéreos. Em casos extremos, podem causar ferimentos aos passageiros e tripulantes que não utilizam cintos de segurança e causar desespero nas pessoas que têm medo de avião, mas nada além disso. Os aviões têm um espaço secreto com camas para pilotos e comissários dormirem. Verdade. Os aviões de longo curso costumam ter locais apropriados, como camas para a tripulação descansar. São apelidados de sarcófagos, por geralmente serem espaços estreitos. A equipe se reveza em intervalos definidos antes da viagem. Por questões de segurança, esses locais não são sinalizados. Geralmente ficam bem no fundo ou na frente da aeronave, atrás de porta trancada, como se fosse um armário que esconde uma escada. No Airbus A380, avião de 2 andares, o espaço para descanso da tripulação parece um albergue e chega a ter 16 camas. O piloto automático é capaz de pousar um avião sozinho. Verdade. Mas isso não é comum. Geralmente os pilotos assumem um controle da aeronave durante pousos e decolagens, utilizando o piloto automático durante o voo de cruzeiro, quando o avião atinge a altitude e a velocidade planejada para a viagem. Em todos os casos, sempre haverá pelo menos um piloto da cabine para acionar e supervisionar o piloto automático. Pelo menos por enquanto, já que a Airbus trabalha num sistema autônomo que vai permitir que os aviões voem sozinhos. As portas ou janelas de emergência podem ser abertas por um passageiro durante o voo. Mito. Não importa o que você já viu nos filmes, mas portas e saídas dos aviões comerciais foram projetadas para não abrirem enquanto a cabine estiver pressurizada. A diferença de pressão torna impossível qualquer tentativa. Além disso, as portas contam com travas automáticas que são acionadas conforme a velocidade da aeronave. Mesmo a tripulação não conseguiria tal feito. O ar da cabine do avião é reciclado, ajudando a disseminar vírus e bactérias. Mito. Os aviões são equipados com filtros de ar particulado de alta eficiência, o HEPA, idênticos aos usados por hospitais. A cada 2 ou 3 minutos, todo o ar é renovado. Além disso, o fluxo de ar das aeronaves foi projetado para minimizar os riscos de contaminação. O ar é soprado por cima da cabeça dos passageiros e expelido por baixo dos pés, criando barreiras invisíveis. Isso torna o nível de propagação
propagação de qualquer coisa bastante limitado, incluindo o coronavírus. Portanto, é um mito que os voos ofereçam espaços confinados com alto risco de propagação de doenças infecciosas. O que talvez cause essa impressão é que o avião acaba sendo um ambiente muito seco, já que na altitude o nível de umidade é extremamente baixo. Essa secura pode causar uma irritação na boca e no nariz das pessoas mais sensíveis, que podem tossir ou espirrar depois de uma viagem e pensarem que isso aconteceu por causa de algo que veio do avião. Se o motor parar de funcionar, o avião corre o risco de cair. Mito. As aeronaves são projetadas para voar sem dificuldades com apenas um motor. No entanto, por precaução, nos raros casos onde há problemas com um dos motores, o piloto é orientado a interromper a viagem e pousar no aeroporto próximo. Ainda que, num caso extremo, num voo de cruzeiro, todos os motores falhassem simultaneamente, o avião ainda poderia planar por dezenas de quilômetros até encontrar um local para pousar. O piloto e o copiloto não costumam comer a mesma refeição, por razões de segurança. Verdade, é uma recomendação seguida por muitas companhias aéreas para minimizar o risco de uma intoxicação alimentar. Por maior que seja o rigor e o controle na higiene da preparação do serviço de bordo, os pilotos também evitam alimentos crus ou que tenham maior probabilidade de causar problemas, como maioneses e peixes. Usar o celular durante o voo pode provocar um acidente. Mito. A Agência de Aviação dos Estados Unidos, FAA, realizou um estudo minucioso que não revelou problemas no uso de celulares e eletrônicos durante o voo. Também nunca houve registro de um acidente provocado pelo uso do celular. No entanto, esses aparelhos foram proibidos durante muito tempo por se acreditar que eles poderiam interferir nos equipamentos das aeronaves. Atualmente, os celulares são permitidos na maioria dos países e companhias aéreas durante o voo, exceto durante as decolagens e pousos, para que você possa manter a atenção nas informações de segurança e agir caso algo dê errado. Pousos e decolagens são as etapas mais críticas de um voo. Verdade. Esses momentos são os que demandam maior concentração e esforço dos pilotos, que precisam fazer dezenas de verificações de segurança enquanto gerenciam os comandos da aeronave e se comunicam com o controle de tráfego aéreo. Também é quando os pilotos têm menor tempo de decisão. Ainda que bem raros, a maior parte dos acidentes acontece durante pousos e decolagens. Os dejetos dos banheiros dos aviões são despejados no ar. Mito. Todo o conteúdo dos vasos sanitários é armazenado num reservatório específico, que é esvaziado pelo lado de fora quando a aeronave está em solo. O sistema é projetado para isolar qualquer odor da cabine. Por isso, se você sentir algo na cabeça quando estiver andando na rua e escutar um avião, é provável que tenha vindo de um aparelho de ar-condicionado ou de alguma ave. Os aviões voam por estradas virtuais nos céus que podem ficar congestionadas. Verdade. Quando um voo comercial decola, o piloto não tem total liberdade para definir o caminho que a aeronave deve seguir até o destino final. É preciso seguir as aerovias, ou rotas aéreas pré-estabelecidas, que delimitam a trajetória e a altitude que as aeronaves devem seguir num determinado espaço aéreo. Vários aviões podem voar simultaneamente numa mesma aerovia, mas com uma separação mínima na altitude, ou nível de voo de 1000 pés, cerca de 305 metros. Nas aerovias de mão dupla, se utilizam níveis de voos em altitudes pares e ímpares, dependendo da direção, para impedir que dois aviões se cruzem em direções diferentes. Próximos a terminais movimentados, as aerovias podem ficar congestionadas, causando atrasos nos voos. Raios são extremamente perigosos para a operação aérea. Mito. Os aviões correm o risco de serem atingidos por raios tanto em solo quanto no ar, mas as aeronaves são fabricadas para dissipar e aguentar os impactos dessas descargas elétricas sem sofrer danos que comprometam a segurança do voo. Isso não significa que um raio não possa causar avarias externas no caso de grandes descargas, mas são raros os registros de acidentes envolvendo esse tipo de ocorrência. Para os passageiros, nada além de um clarão, barulho e susto. Os aviões evitam a área do Triângulo das Bermudas. Mito.
Inclusive, há dezenas de voos diários para Bermudas e para outros aeroportos na região, como nas Bahamas. O Triângulo das Bermudas é uma área no Oceano Atlântico situada entre as ilhas Bermudas, Porto Rico e a Flórida. Ficou famoso por supostamente ser o local de dezenas de sumiços de aviões e navios em meio a circunstâncias misteriosas. Mas as evidências não confirmam essa fama. O Lito, do canal Aviões e Músicas, lembrou que a região originalmente foi inventada pelo escritor norte-americano Vincent Gates numa obra de ficção. De real mesmo, apenas condições climáticas adversas, semelhantes às encontradas em outras regiões, que não levam essa fama. As empresas aéreas têm que pagar taxas para voar no espaço aéreo de outro país. Verdade. Alguns países cobram taxas de sobrevoo, uma tarifa pelo uso do espaço aéreo. Por exemplo, antes de falir, a Avianca Brasil chegou a ter que desviar e cancelar voos por não ter autorização para sobrevoar alguns países, em função do atraso no pagamento de taxas de sobrevoo.